Se você acha que o pior pesadelo é sonhar que tá pelado na escola, meu amigo, é porque você nunca assistiu esses animes aqui. Cola comigo porque hoje a gente vai mergulhar no puro terror japonês, onde até o Pikachu teria crise de ansiedade. Começando com Mononoke. Não confunda com Princesa Mononoke do estúdio Ghibli, aquele filme bonito, cheio de espíritos da floresta e bichinhos fofos. Esse Mononoke aqui é outra parada. É tipo você pedir um suco de laranja e o garçom te trazer um copo de gasolina. A história acompanha um vendedor de remédios, um cara misterioso que parece o tio da farmácia, mas que na real é um exorcista espiritual. Só que não aquele exorcismo estilo padre do Invocação do Mal não. Aqui, para derrotar um espírito, ele precisa descobrir forma, verdade e razão. Ou seja, antes de mandar o fantasma pro além, ele basicamente faz uma entrevista de emprego com o espírito. O anime é todo desenhado no estilo artístico maluco, parece uma pintura tradicional japonesa misturada com um pouco de psicodelia. Às vezes você nem sabe se tá assistindo um episódio ou se comeu um pastel suspeito na feira. E os casos são sempre pesados: assassinato, vingança, gente amaldiçoada, ou seja, é praticamente a versão anime do programa Linha Direta, só que com um demônio no lugar do bandido. Se você gosta de coisa bonita visualmente, mas também perturbadora, Mononoke vai entrar na sua mente e vai ficar alugando espaço de graça. Junji Ito Collection, o pai dos pesadelos. Aqui não tem enrolação, Junji Ito é o rei do terror japonês. Esse cara faz você ter medo até de uma espiral. Eu te juro, mano, o Uzumaki é bizarro. Ele pega qualquer coisa comum e transforma num trauma eterno. Esse anime é uma coletânea de várias histórias do mestre Junji Ito, tipo melhores momentos do trauma volume 1. Tem episódio com gente virando um balão assassino, modelos assustadoras que devoram pessoas e até um gato fofinho que consegue ser mais assustador que o próprio capeta. O problema é que a animação não chega aos pés dos mangás. Imagina o Junji Ito desenhando algo que dá calafrio só de olhar, aí vem o estúdio e transforma numa versão que parece feita no Paint, mas mesmo assim as histórias são tão bizarras que te deixam mal. E detalhe, a maioria dos episódios termina sem explicação nenhuma, tipo, aconteceu, traumatizou e é isso, boa noite, dorme aí e abraça o travesseiro. Resumindo, se você é medroso, não veja isso de madrugada. Se você é corajoso, bom, vai ter pesadelo do mesmo jeito. Blood Sea, ou Sakura Card Capture no modo Fatality. Agora chegamos em Blood Sea, que eu gosto de chamar carinhosamente de anime que enganou todo mundo, porque o começo parece fofinho, uma protagonista chamada Saya, colegial, simpática, toda delicada, macetável demais, do tipo que poderia muito bem ser amiga da Sakura Kinomoto. Você pensa, ah, deve ser um show de boa, com ação leve. Só que não. Do nada, os episódios viram um festival de gore nível Mortal Kombat. É braço voando, tripa pulando, cabeça rodando. Parece que o animador tinha guardado todo o estoque de sangue do estúdio e decidiu gastar em um único episódio. E o pior, a Saya não é tão inocente quanto parece. Conforme a história avança, você descobre que tem muito mais coisa rolando, inclusive manipulação, segredos e uma vibe de ninguém é o que diz ser. Esse anime tem tanto sangue que se a Netflix comprasse os direitos, ia ter que classificar como documentário de açougue. Yamishibai, as historinhas que você não deveria ouvir antes de dormir. Esse aqui é especial. Yamishibai é literalmente uma série de contos de terror japonês, mas no formato teatrinho de papel. Sim, parece inofensivo, animação meio travada, estilo simplão, tipo PowerPoint com filtro de assombração, mas é aí que você se engana. Cada episódio tem só 4 minutos, dá pra assistir rapidinho de boas. Mas e o trauma? Esse daqui dura a vida inteira. O negócio é baseado em lendas urbanas japonesas, tipo aquelas histórias que o primo do amigo do vizinho contou na escola. Não entra no banheiro às 3 da manhã senão aparece uma mulher sem rosto. E mano, as histórias nunca acabam bem, nunca. O protagonista some ou descobre que já tava morto, ou o monstro leva ele embora e você fica tipo, ué, acabou? Cadê o pós-crédito da Marvel pra resolver isso? Nada. Só o silêncio e a sensação de que você não deveria ter visto isso. É aquele anime perfeito pra você mostrar pros amigos corajosos e depois rir sozinho quando eles não conseguirem dormir à noite. Mieruko-chan, a mina que finge que não viu nada. Agora vamos de Mieruko-chan, que na teoria parece até comédia, mas é aquele tipo de comédia que dá taquicardia. E a história é simples. A protagonista Miko começa a ver espíritos bizarros, mas não é aquele fantasma estiloso tipo Bleach não. São monstros deformados, gosmentos, com cara de concept art rejeitada de Silent Hill. E qual a reação dela? Fingir que não tá vendo nada. Imagina você no busão, aparece um bicho com cara de cadáver pingando sangue do seu lado e ele solta, você tá me vendo? A menina com o olho tremendo de medo responde, não, tô vendo nada não. Esse é o anime inteiro. O mais legal é o contraste. Ela tenta levar a vida normal, sair com as amigas, ir pra escola, enquanto tá rodeada de monstros saídos do inferno. É como se a vida dela fosse um episódio de Todo Mundo Odeia o Chris, mas com entidades demoníacas no elenco. E mesmo com esse terror todo, o anime ainda mete piada e fanservice no meio. Ou seja, você tá rindo, tá nervoso e de repente tá gritando corre desgraça. Genocyber, o gore que traumatizou os anos 90. Esse daqui é pros raízes de verdade. Genocyber é um clássico da época em que os animes ovas dos anos 90
90 tinha uma meta clara, chocar o público, e mano, eles cumpriram. A premissa é sobre experimentos científicos que criaram armas biológicas absurdas, misturando humano e máquina. Parece até interessante, mas na prática é só uma desculpa pra mostrar a mutilação nível hardcore. Tô falando de criança explodindo, gente derretendo, cabeça esmagada, tudo animado com aquela qualidade VHS que deixa ainda mais perturbador. É o tipo de anime que você termina de ver e pensa, mano, quem que aprovou esse projeto? E olha, a história até tenta ser filosófica, falar da humanidade, ciência, tecnologia, mas ninguém lembra disso. Todo mundo só lembra da cena do massacre no primeiro episódio, que é tão exagerada que parece que os animadores estavam aposentando quem desenhava o gore mais nojento. Resumindo, Genocyber não é só um anime, é um manual de como traumatizar os otakus nos anos 90. Elfenlied, ou Nunca Confie uma Garota Pelada na Praia. Se tem um anime que enganou a galera no início dos anos 2000, esse é Elfenlied. Porque olha só, o primeiro episódio aparece uma garota pelada, aparentemente frágil, tomando banho de mar. O otaku desavisado pensa, oba, romance colegial vindo aí. Só que em menos de 5 minutos, o anime já mostra cabeças explodindo, braços arrancados e sangue jorrando como se fosse um chuveirão de carnaval. A história gira em torno de Lucy, uma Diclonius, que são seres humanos com chifrinhos e braços invisíveis chamados de vetores, que basicamente são tentáculos invisíveis usados pra, bem, matar geral. Lucy é capturada em um laboratório secreto, mas escapa e deixa um rastro de corpos pelo caminho. É tipo o X-Men Jean Grey, só que psicopata e sem filtro. E pra piorar, Lucy tem uma segunda personalidade chamada Neil, que é fofo, inocente e não lembra de nada. Ou seja, a mina é ao mesmo tempo assassina em massa e coelhinha da Páscoa, um pacote completo de traumas. Mas o anime não é só gore não, ele mete um drama pesado, abusos, rejeição, preconceito, abandono, tudo pra você chorar e depois se sentir mal por ter chorado enquanto ainda tinha sangue escorrendo na tela. Elfenlied é aquele anime que parece doce, mas tem gosto de pimenta com caco de vidro. The Promised Neverland, quando a hora do rango vira terror psicológico. Esse anime começa fofinho também, orfanato, crianças felizes, tia cuidadora amorosa, parece até comercial de margarina, mas meu amigo, depois que você vê o que tá rolando nos bastidores, nunca mais olha pras crianças sorrindo da mesma forma. A protagonista, Emma, junto com os amigos Ray e Norman, descobre que o orfanato na verdade é uma fazenda de humanos. Isso mesmo, as crianças são criadas para serem comidas por demônios. É tipo gado, só que gado fofinho de 8 anos. Quando eles descobrem a treta, começa um jogo de gato e rato, com a Mama, a cuidadora, que é mais assustadora que muito vilão de anime shonen. A tensão é constante, cada plano de fuga pode dar errado, cada criança pode ser descoberta e você assiste o roendo nas unhas igual prova final de matemática. A primeira temporada é simplesmente perfeita, mistura suspense, inteligência, emoção e desespero. Agora, a segunda temporada, bom, é melhor nem falar, porque parece que os roteiristas estavam com pressa pra ir embora do estúdio, mas a primeira já é o suficiente pra entrar na lista de animes que te deixam sem dormir. Resumindo, se você achava que a merenda da escola era ruim, é porque nunca esteve nesse orfanato. Corpse Party, o RPG de terror que resolveu traumatizar em anime. Esse daqui nasceu como jogo, mas ganhou adaptação em anime só pra garantir que ninguém tivesse uma noite tranquila nunca mais. A história começa com um grupo de estudantes e decide fazer um ritualzinho fofo de amizade. Sabe aquela coisa de vamos ficar juntos pra sempre? Então, o ritual dá errado, óbvio, né? E eles são teletransportados pra uma escola amaldiçoada chamada Heaven Rocha Elementary. Lá dentro tem fantasmas vingativos, mortes bizarras e muito gore. Tipo, o aluno sendo desmembrado, gente sendo esmagada e até intestino sendo usado como corda. Parece exagero, mas é real. Esse anime não economiza em detalhar a desgraça. O clima é sempre de desespero. Você torce pros personagens escaparem, mas no fundo sabe que todo mundo ali já comprou passagem só de ida pro além. É tipo os Jogos Mortais, só que em versão anime colegial. E o detalhe é que mesmo sendo curtinho, Corpse Party consegue marcar, porque não é só gore, é aquele clima pesado de escola escura, barulho de passos no corredor e a sensação de que qualquer porta pode te mandar direto pro abraço do capeta. Resumindo, mano, se você já tinha trauma de ficar na escola à noite, esse anime vai fazer você pedir demissão da vida escolar. Made in Abyss, o anime fofinho que te destrói por dentro. Esse daqui é golpe baixo, porque olha só, a arte é fofinha, os personagens parecem de mangá infantil e você pensa, ah, deve ser uma aventurinha leve, tipo Pokémon com mochilinha. Inocente. A história gira em torno da Rico, uma garotinha órfã que vive numa cidade construída em volta de um barco gigante chamado Abismo. Esse abismo é basicamente um shopping center de monstros, tesouros e sofrimento. Quanto mais fundo você desce, mais bizarro fica. E se tentar voltar, sofre os efeitos de uma maldição que pode te matar. Rico conhece o Reg, um garoto robô com braços elásticos, tipo o Homem-Aranha, só que versão USB. E os dois decidem explorar o abismo. Até aí parece uma aventura clássica, mas meu amigo, conforme descem, o anime vai ficando cada vez mais cruel. Crianças sofrendo, mortes violentas, experimentos nojentos, tudo isso com aquela trilha sonora linda que te faz chorar e se sentir culpado por assistir. O auge da trama é quando aparece a Nanate, fofa demais, e a história dela com a amiga Mitch. Eu não vou dar spoiler porque é
pesada, mas é de cortar a alma em 27 pedaços. Resumindo, mano, Made in Abyss é aquele anime que começa com clima de Dora Aventureira e termina em Silent Hill versão fofura. Parasite, o anime que faz você desconfiar até do vizinho. Aqui temos uma das obras mais conhecidas do terror sci-fi. Parasite. A premissa já é perturbadora. Alienígenas minúsculos caem na Terra e entram no corpo das pessoas. Quando conseguem chegar no cérebro, controlam o hospedeiro e passam a devorar humanos. Mas um desses parasitas dá ruim e acaba ficando preso na mão do protagonista Shinichi. Resultado, o garoto fica com uma mão que tem olhos, boca e personalidade própria. Sim, ele basicamente tem um parceiro do mal no braço, aquela mão amiga, né, que é chamado de Mig. Enquanto os outros parasitas saem por aí abrindo gente no meio, Shinichi tem que aprender a conviver com o alienígena dentro dele. O anime é um mix de gore, filosofia e paranoia. Mostra como a humanidade não é tão diferente dos parasitas. Ambos destroem o planeta para sobreviver. É aquele tipo de obra que te faz pensar, mas enquanto isso, você tá vendo um cara ser decapitado com cabeça virando chicote. E claro, Shinichi passa por uma transformação absurda. Do nerd cagão, ele vira praticamente o protagonista frio, calculista e quase sem emoção. Culpa do Mig? Culpa dos traumas? Culpa do roteirista sádico? Fica na dúvida. Resumindo, mano, Parasite é o anime perfeito para você começar a olhar estranho até pra sua própria mão. Chique, quando a vila inteira vira filme de terror. Agora chegamos em Chique, que é o famoso anime que ninguém dá nada, até assistir. A premissa parece simples. Uma vila isolada no interior do Japão começa a sofrer mortes misteriosas. As pessoas vão ficando doentes, emagrecem e de repente morrem. Só que logo você descobre que não é doença, é um ataque de chiques, e nada mais são que vampiros com nome estiloso. Eles ressuscitam os mortos da vila e de repente tá todo mundo ali virando um zumbi vampiro. O legal desse anime é o clima. É lento, tenso, vai construindo aquele suspense até você ficar roendo a unha. E quando a situação estoura, é um festival de violência, desespero e paranoia coletiva. A cereja do bolo é que o anime não mostra só o lado dos humanos, mas também o lado dos chiques. Tem hora que você fica até dividido, porque cada lado tem suas justificativas. E no fim ninguém sai limpo. E claro, o design dos personagens é esquisitão, com cabelo que parece feito no modo customizar no The Sims, o que só deixa mais bizarro quando eles começam a pirar. Resumindo, mano, Chique é como se Crepúsculo tivesse sido escrito pelo Stephen King depois de 3 noites sem dormir. Serial Elements Lain, o anime que frita seu cérebro. Esse é o tipo de anime que se você não assiste, você sobrevive. Serial Experiments Lain parece simples de início. A protagonista, Den Wakura, é uma garota tímida, calada e meio deslocada. Até aí tranquilo. Só que um dia ela recebe um e-mail de uma colega de escola que já tinha morrido. Isso mesmo. A partir daí, Lain começa a se envolver cada mais com a Wired, uma rede de computadores que é tipo a internet dos anos 90, mas muito mais sinistra. E conforme ela mergulha nisso, ali entre a realidade e virtual simplesmente derrete na sua frente. O anime é cheio de símbolos, metáforas, diálogos filosóficos e cenas que parecem não fazer sentido, até você perceber que não era pra fazer mesmo. É aquela experiência que te deixa te perguntando: será que eu sou eu ou eu sou só uma versão online mal renderizada de mim mesmo? E olha, se você gosta de finais fechadinhos e explicações claras, fuja. Lain é confusão pura, mas daquele jeito que mexe com a sua mente. É tipo assistir Matrix misturado com um pesadelo depois de comer uma pizza estragada. E mano, é isso, Serial Experiments Lain não é só pesadelo, ele dá crise existencial mesmo. Goblin Slayer, o anime que traumatizou geral no primeiro episódio. Esse daqui é infame, porque mano, Goblin Slayer começou a ser comentado em todos os cantos, não por causa da aventura, mas por causa da primeira missão. A história acompanha um cara conhecido apenas como Goblin Slayer. Ele não tem nome, não tem hobby, não tem vida social, a única missão dele é matar goblins. E você pensa, ué, goblins são aqueles bichinhos fracos de RPG, né, deve ser tranquilo. Errado. No primeiro episódio já fica claro que esses goblins são cruéis, violentos e fazem coisas horríveis. Eu tô falando de violência gráfica, mas abuso sem dó. E a cena chocou tanto que muita gente dropou na hora. Mas quem continua assistindo descobre que o anime tem mais do que choque. Goblin Slayer é um protagonista frio, calculista, traumatizado, mas extremamente eficiente. Ele mostra que até a ameaça mais fraca pode ser assustadora quando organizada e subestimada. Claro que não dá pra ignorar, esse anime não é pra todo mundo. Ele pega pesado em certos temas e joga na sua cara sem filtro nenhum. E se você achava que Goblin era só inimigo de tutorial em videogame, esse anime vai destruir a sua inocência. Higurashi Wentei Cry, o fofinho que vira massacre. Mais um caso de anime com arte bonitinha que esconde um trauma eterno. Higurashi no Naku Koroni começa com um clima de slice of life. Uma vila chamada Hinamizawa, um grupo de amigos divertidos, jogos bobos, risadas, até que do nada alguém pega um taco de beisebol e quebra o crânio de outro personagem. O anime é construído em arcos, e cada arco mostra uma versão diferente dos mesmos acontecimentos, só que em todas sempre dá merda. Assassinatos brutais, paranoia coletiva, tortura, e cada vez que você acha que entendeu a história, o anime te joga uma outra versão ainda mais confusa. O mais assustador não é nem a violência explícita, que é alta, mas o jeito como os personagens mudam do fofinho pro psicopata em questão de segundos. É aquele famoso
venenoso, ela é fofa, até arrancar a sua unha com o alicate. Devilman Crybaby, um anime que te faz chorar e nunca mais confiar em ninguém. Se você acha que anime de demônio era só uns monstrinhos sendo derrotados por heróis de cabelo espetado, bem-vindo a Devilman Crybaby. O protagonista é o Akira Fudo, um garoto sensível meio banana que reencontra o amigo de infância Ryo Azuka. Esse Ryo convence o Akira a se fundir com o demônio para poder lutar contra eles. Resultado, o Akira vira um híbrido chamado Devilman, humano com corpo de demônio, mas coração de gente boa. Até aí parece shonen genérico, né? Mas meu amigo, esse anime não tá aqui pra brincadeira. Ele mostra o quanto os humanos podem ser piores que os demônios. Quando a sociedade descobre a existência dos Devilman, vira um caos. Paranoia, ódio, violência sem sentido, gente matando o vizinho só por suspeita. É o ser humano no modo BBB, só que com facas. E o final, olha, eu não vou dar spoiler total, mas se prepara pra uma das conclusões mais devastadoras do anime moderno. É o tipo de história que te faz sentar no sofá e repensar toda a sua existência. Resumindo, mano, Devilman Crybaby não é só pesadelo, é depressão em 10 episódios. Gantz Zero, jogo da vida? Tá mais pra jogo da morte. Esse é baseado no mangá Gantz, mas em versão CGI. Eu já vou avisando. Os gráficos podem ser estranhos no começo, mas a violência é tão realista que você até esquece. A trama começa com Kato, um cara que morre tentando salvar alguém, só que em vez de ir pro além, ele acorda numa sala junto com outras pessoas e uma esfera preta gigante chamada Gantz. A esfera basicamente fala: parabéns, você morreu, mas agora vai ter que jogar o meu joguinho, matar alienígenas pra ganhar pontos. Aí o anime vira uma mistura de Call of Duty com Alien vs Predador. Os personagens recebem armas e trajes especiais, mas mano, os alienígenas são grotescos, violentos e transformam humanos em patê sem dó. O detalhe é que cada morte é explícita, cabeça explodindo, tripa saindo, gente esmagada. Parece que os animadores tinham um contrato pra cada litro de sangue digital renderizado. E o pior, ninguém tá realmente seguro. O personagem que você gosta pode simplesmente virar sushi no meio da batalha. E mano, Gantz Zero é aquele anime que mostra que a vida já é difícil, mas a morte pode ser muito pior. Terraformars, ou barata de academia, é o verdadeiro terror. Se você já tinha medo de barata normal, parabéns, esse anime aqui vai arruinar sua vida. A ideia é interessante. No futuro, a humanidade quer colonizar Marte, então eles viam algas e baratas para transformar o planeta, porque barata sobrevive em tudo, né? Séculos depois, os humanos voltam para Marte e descobrem que as baratas evoluíram em monstros gigantes cabulosos, tipo The Rock versão inseto. Essas baratas são chamadas de terraformas, têm força absurda e começam a massacrar os humanos enviados. O anime basicamente é o humano tentando sobreviver contra a barata que poderia ganhar no UFC. E o gore, claro, corre solto. Membro arrancado, tripa voando, grito de desespero, você nunca mais olha para um inseticida da mesma forma. Mas não é só pancadaria. Os humanos têm experimentos genéticos que dão poderes baseados em animais. Então é literalmente humanos com poderes bizarros versus baratas e Schwarzenegger. Resumindo, mano, Terraformas é a prova de que se o mundo acabar, quem vai dominar não são as máquinas, são as baratas. Perfect Blue, o anime que faz você duvidar da própria mente. Esse daqui não é só anime, é uma obra-prima do terror psicológico, dirigido por Satoshi Kon, o gênio por trás de outras obras perturbadoras. Perfect Blue é aquele tipo de filme que você assiste uma vez e fica lembrando dele pra sempre quando tenta dormir. A protagonista é Mima Kirigoi, uma idol fofinha que decide largar a carreira musical pra virar atriz. Parece tranquilo, né? Só que a vida dela começa a virar um pesadelo. Ela é perseguida por um fã obcecado, tem que lidar com a pressão da indústria e aos poucos começa a perder a noção do que é real e do que é alucinação. O filme mistura cenas de violência, paranoia, crises de identidade e um suspense tão forte que faz você até sentir falta de ar. Você nunca sabe se a Mima tá sonhando, se tá surtando ou se realmente tá acontecendo. É aquele tipo de história que te faz duvidar da sua própria sanidade junto com a personagem. E detalhe, Perfect Blue influenciou vários filmes famosos de Hollywood, como Cisne Negro e Requiem para um Sonho. Ou seja, se até diretores renomados ficaram traumatizados, imagina a gente, simples otakus mortais. Resumindo, mano, Perfect Blue não é só um pesadelo, é paranoia pura em forma de animação. Mas e aí, qual desses animes você já assistiu e ficou com medo até da sua sombra? E algum que você acha que ficou fora dessa lista? Comenta aí que eu quero saber se eu não tô sozinho nesse trauma coletivo. E claro, né, já vai deixando aquele like pra fortalecer, se inscreve no canal, ativa o sininho, assiste esse vídeo que tá aparecendo aqui em cima que também é muito top. Eu vou ficando por aqui, mano, um abraço do Tio Sam, um beijo, falou e até a próxima.